Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um devocional aqui no nosso canal no YouTube. Deus tem nos abençoado grandiosamente e temos todos os dias recebido uma pequena porção da palavra de Deus. E eu quero, nessa manhã de segunda-feira, nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, eu quero deixar aqui uma reflexão para que você possa crescer na fé, para que você possa se desenvolver no reino de Deus. Deus te chamou com um propósito e você pode desenvolver uma comunhão com Deus no seu dia a dia. Por isso, eu estou aqui todos os dias trazendo uma breve reflexão e uma oração para abençoar a sua vida. E desde já, se esses devocionais eles estão abençoando a sua vida, você tem sido edificado pela palavra de Deus, eu peço que você não fique guardando a bênção de Deus só para você, que você possa compartilhar dessa bênção com outras pessoas também. Então, compartilhe esse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ter a oportunidade de receber uma pequena porção da palavra de Deus. E hoje, nesse devocional, eu quero deixar aqui 5 benefícios que a palavra de Deus produz na sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler Salmo 119. Eu estava agora há pouquinho aqui meditando e eu me deparei com o Salmo 119 e todo esse salmo ele reflete, ele nos leva a pensar na palavra de Deus, naquilo que Deus estabeleceu como princípio para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Então eu quero desde já aqui recomendar a leitura de todo o Salmo de número 119, para que você possa extrair o máximo desse aprendizado, dessa comunhão e desse crescimento na presença de Deus. São 176 versículos, o Salmo 119. Então você poderá fazer essa leitura completa ao longo desse dia ainda, para que você possa então extrair ao máximo aí o que eu vou passar para você aqui, tá bom? Então venha comigo, nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre essa questão. Salmo 119, a partir do verso 1, diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Somente até aqui, eu quero deixar aqui nesse breve devocional cinco benefícios que a palavra de Deus produz na sua vida. O primeiro benefício que a palavra de Deus produz na sua vida é que ela aperfeiçoa. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. Por isso é importante você dedicar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus. E esses devocionais aqui podem te abençoar, porque nós estamos aqui transmitindo uma porção da palavra de Deus. Então, se nós queremos ser aperfeiçoados na nossa caminhada cristã, nós precisamos então da palavra de Deus.
2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 16, Paulo ele vai falar sobre isso. E eu gostaria então que você me acompanhasse nessa leitura, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa, ela nos prepara para que possamos então servir a Deus fazendo a sua vontade. Segundo benefício que essa palavra produz na sua vida é que ela limpa. A palavra de Deus nos limpa. Precisamos de ser limpos pela palavra de Deus. Precisamos tirar toda a impureza do pecado. E isso só é possível por intermédio da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra no coração de alguém, essa pessoa ela vai sendo limpa. Deus vai limpando o seu coração, limpando a sua mente, limpando a sua vida. O Evangelho de João, capítulo de número 15 e o verso de número 3, diz assim a palavra de Deus para nós nesse devocional. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus limpa. Você precisa de uma limpeza espiritual, você precisa de uma limpeza no teu coração. A palavra de Deus, ela pode fazer esse trabalho. Quando você a lê, quando você a estuda, quando você aplica os ensinos que estão na palavra de Deus, você então é limpo pela palavra que o Senhor já tem falado. E a palavra de Deus, ela está contigo, a palavra de Deus, ela está nas tuas mãos, no teu coração, e você pode então fazer uso dessa palavra de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que eu quero deixar aqui para você é que a palavra de Deus santifica. Se a palavra de Deus aperfeiçoa, se a palavra de Deus ela nos limpa, em terceiro lugar, a palavra de Deus santifica. O Evangelho de João, capítulo 17, e o verso de número 17, diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Jesus está aqui orando, rogando ao Pai para que os discípulos fossem santificados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Através da palavra de Deus, nós podemos então ser santificados, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se você quer conhecer a verdade, você precisa voltar o seu coração, se debruçar, aplicar o teu coração à palavra de Deus, porque a palavra de Deus santifica. Em quarto lugar, a palavra de Deus liberta. A palavra do Senhor tem o poder de libertar. A palavra de Deus tem o poder de trazer homens, mulheres de volta à liberdade espiritual. Satanás ele tem prendido muitas pessoas. O reino das trevas tem prendido muitas pessoas. O sistema religioso tem prendido muitas pessoas em seus dogmas, em seus costumes. Mas a palavra de Deus liberta. Quando a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é vivida, é aplicada, essa palavra, ela tem o poder de libertar,
de transformar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Por isso, o Evangelho de João, no capítulo 8, e o verso de número 32, vai dizer assim sobre essa verdade: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, como verdade, pode tirar a cegueira espiritual dos olhos das pessoas e pode fazer com que essas pessoas sejam livres para amar a Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus, para amar uns aos outros, para servir uns aos outros e para desfrutar das bênçãos do reino de Deus e ter convicção da sua vida eterna por intermédio do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Você quer ser liberto? Você quer receber libertação? Não é através de programas que você vai conseguir isso. Você vai conseguir uma vida liberta a partir do momento que a palavra de Deus entrar no teu coração. A partir do momento que você decidir aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. E aí então você verá uma libertação de Deus sobre a sua vida. Mas o quinto benefício que a palavra de Deus produz na sua vida, e com isso eu quero encerrar aqui essa meditação, é que a palavra de Deus discerne os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus tem o poder de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu não tenho a condição de saber o que você está pensando, de discernir os teus pensamentos, o propósito do teu coração. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas também me conhecem, nós temos um grau de intimidade, mas ainda assim nós não temos o poder de discernir o que está no coração, os propósitos do coração uns dos outros. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir, de conhecer, de saber o que está se passando nesse exato momento com a tua vida, com o teu coração, com o teu pensamento. Por isso, Hebreus capítulo 4 e o verso de número 12 diz assim para cada um de nós sobre essa verdade acerca da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, a palavra de Deus, ela discerne os propósitos do coração do homem. Quais são os teus pensamentos? Quais são os teus propósitos? Tudo isso está perante a palavra de Deus. Deus conhece tudo isso por intermédio da sua palavra. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje, que esses benefícios da palavra de Deus possam ser evidentes na sua vida, que você possa, junto comigo, nesse dia de segunda-feira, confiar, crer, acreditar que a palavra de Deus aperfeiçoa, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus liberta e a palavra de Deus discerne os pensamentos e o propósito do coração. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de orar por você, para que você tenha desejo pela palavra de Deus, para que você tenha prazer na lei do Senhor, conforme diz o Salmo 119. Que através da nossa leitura, que através do nosso estudo na palavra de Deus, nós possamos então usufruir desses benefícios que a palavra de Deus produz na nossa vida.
Senhor, em o nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse devocional, por esse momento desafiador, onde nós fomos desafiados a olhar para a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, debaixo do seu amor e da sua graça, debaixo da sua mão maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude a ter alegria, amor, prazer pela tua palavra. Nos ensina a ler aquilo que o Senhor estabeleceu como princípios para a nossa vida. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que está na tua palavra. Nos conduza por um caminho excelente e que o Senhor então nos dê da sua paz, da sua graça e da sua misericórdia. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela, e que a tua palavra, ela continue repousando sobre cada coração, sobre cada vida. É assim que eu oro e é assim que eu agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo devocional. Tchau, tchau.